que eu vou compartilhar aqui uma historinha, um recadinho que alguém deixou, e nesse recadinho a pessoa falou assim: "Boa tarde, professora, sou periodontista há muitos anos e não realizo cirurgia com o objetivo de descontaminar a superfície radicular". Ótimo, porque eu já falo aqui no Periodiária, tá? Quem gosta de tratamento cirúrgico, quem acredita que só tratamento cirúrgico é a possibilidade de resolver os problemas, quem acredita que só periodontista pode fazer tratamento periodontal de bolsas, talvez aqui não seja o lugar para você aprender. Talvez você precise ir para outro canal, mesmo está tudo certo, não tem problema. Mas aqui, para quem gosta de terapia periodontal não cirúrgica, quem acredita que você, periodontista, pode fazer uma coisa melhor e que você que é clínico pode fazer esse tratamento periodontal também. Então, a gente consegue fazer um tratamento periodontal não cirúrgico, descontaminando a superfície radicular. E a pergunta do dentista é o seguinte: olha, antes do procedimento, realizo 3 joules de laser infravermelho e entendi que isso é PDT, terapia fotodinâmica, que a gente coloca azul de metileno, que é absorvido pelas células. Depois a gente coloca laser terapia e com a absorção dessa luz, a gente acaba tendo um resultado final sensacional, e tem mesmo. Aí ele faz laser, ele faz ultrassom com água ozonizada, sensacional também. Você tem que ter um gerador de osmose reversa, faz um curso de ozonioterapia, coloca água ozonizada no ultrassom, aquilo ali tem um efeito de reparo sensacional, tem um efeito antisséptico sensacional. É extraordinário de muito bom. E depois ele ainda utiliza o Bluen, deixa eu pegar um Bluen aqui. Bluen é isso aqui, ó, esse produto aqui. E este produto, claro que isso daqui é uma amostrinha, né? Mas o Bluen é um produto à base de oxigênio ativo. E a gente consegue um resultado também muito bom em termos de reparo tecidual e, e um efeito antimicrobiano. Eu tive uma paciente que teve osteonecrose por bifosfonatos e depois que eu conheci o Bluen, eu não tenho mais medo disso, porque o resultado foi muito bom, muito bom, muito bom. Porque depois de ter feito várias cirurgias, depois de estar tratando por ano, eu comprei um bochecho enxaguante de Bluen, dei para ela e falei: experimenta isso. E o resultado foi extraordinário, porque fechou a lesão de osteonecrose. E hoje, então, não tenho mais medo disso. Claro que tomo todos os cuidados, mas é um produto sensacional. No entanto, ele é caro, tá? O dentista usa Bluen dentro das bolsas periodontais e também antibiótico-terapia para equilibrar a flora bucal. Aí eu já vou entender que essa antibiótico-terapia, ela não é para todo mundo, né? Para alguns casos somente, somente para os casos indicados, quando a gente tem casos mais severos, quando a gente tem bolsas periodontais profundas. Ótimo. A pergunta é: como posso melhorar a minha conduta nos tratamentos? Obrigada pelas informações, parabéns pela aula. Olha, como é que ele pode melhorar tudo isso? Olha, o Ricardo está perguntando aqui se tem evidência científica sobre o ozônio. Ricardo, eu não pesquisei sobre isso, só para eu falar assim, que tem referência bibliográfica sobre isso. Eu penso que tenha, mas eu vou ficar devendo essa resposta. Eu vou responder para você o que eu vejo, tá? Por que eu não pesquiso sobre isso? Vamos falar então sobre ozonioterapia. O que eu sei é que na clínica tem um gerador de ozônio, a gente trabalha com isso e a gente tem um resultado clínico sensacional com ozonioterapia. É maravilhoso, porque ele dá um efeito. Então, estou contando aqui a minha experiência clínica. Se alguém mais tem experiência clínica para dizer, pode contar. Porque ele tem um efeito antimicrobiano, ele tem um efeito cicatrizante. Você pode jogar o gás ozônio sobre a superfície da bolsa periodontal. É muito bom. Mas agora eu vou colocar assim, a minha opinião e por que eu não pesquisei a fundo, tá? A literatura científica, no geral, ela demonstrou que no longo prazo a ozonioterapia não traz resultados com diferenças significantes com a terapia periodontal básica convencional sem ozonioterapia. Dito isso, a ozonioterapia ela vai ser um grande diferencial porque imediatamente você vai ter um resultado marcante. Então, qual é a minha sugestão? Se você trabalha bastante com isso,
Agora, por exemplo, tem uma amiga implantodontista que ela faz cirurgia de implante com água ozonizada e o resultado dela é extraordinário também. Então, se você tem um gerador de ozônio, se você tem um curso de ozonioterapia e quiser trabalhar com isso concomitantemente com o seu tratamento, eu vou dizer que o resultado imediato é maravilhoso. Isso traz uma grande diferença. No entanto, o que a gente faz quando o paciente não pode pagar? O que a gente faz quando você precisa acrescentar esse preço a mais do produto que você colocou, mas você talvez trabalha numa clínica onde o paciente não possa pagar, ou você está se matando para conseguir fazer alguma coisa dentro desse tratamento periodontal básico e ainda você vai ter que acrescentar a ozonioterapia. Com base neste dado científico, eu vou dizer assim, que a ozonioterapia vai ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa, para agregar valor inicialmente ao seu tratamento. A ozonioterapia, o Bluen, o PDT, nenhum desses produtos apresentou diferenças significativas em longo prazo no resultado do tratamento periodontal. Por quê? Porque esses produtos, eles trabalham imediatamente com um efeito antimicrobiano imediato e num efeito de cicatrização. No entanto, o que a gente precisa no longo prazo é conseguir estabilidade. E é por isso que, no longo prazo, não é isso que acaba fazendo a diferença. Então, nesse país onde a gente tem pessoas que têm dificuldade, onde a gente tem onde a gente tem pacientes que às vezes não possam ter acesso a isso ou não, o que a gente vai acabar fazendo? Então, se você tem esse tipo de recurso à mão, é muito bom. Se você não tem esse recurso à mão, dá para fazer sem, porque funciona igual. Tem um outro ponto que eu gosto de dizer, que é o seguinte: eu sempre preocupei em ensinar uma periodontia que seja para todos. Por quê? Se for para ensinar uma metodologia onde você vai fazer uma periodontia e para você conseguir fazer esta periodontia, você tem que fazer esse tratamento periodontal com esse equipamento de ultrassom, com essa ponta de ultrassom, com este laser, com ozônio, com Bluen, isso vai ficar muito caro. E tá tudo bem, porque alguns pacientes, eles podem querer o melhor tratamento que tem. Por exemplo, se você tem condições e você vai num profissional, e o profissional diz assim: "Olha, paciente, a gente tem alguns tipos de tratamento". Voltou. "A gente tem alguns tipos de tratamento. A gente tem um tratamento mais simples e um tratamento que dá um resultado melhor para o paciente que tem condições de pagar isso. Você não vai querer o melhor?". Então aqui entra a sensibilidade do profissional em conseguir conhecer todos os produtos que vão trazer resultado e dizer para o paciente que: "Olha, paciente, tem esse tratamento, mas tem esse produtinho aqui que é um produto maravilhoso e ele vai trazer resultados adicionais para você". Você, paciente, não vai ficar feliz? Vai, se fosse você como paciente, você não ia ficar feliz? Vai ficar feliz. Agora, experimenta oferecer um produto que custa R$ 100 o bochecho e a ozonioterapia, por exemplo. A ozonioterapia você vai precisar comprar um gerador de ozônio. Para a laser terapia, você vai ter que comprar um equipamento de laser. Aí você vai dar isso de brinde, que não é legal, porque daí você nunca vai pagar o seu investimento, mas a laser terapia ainda é um investimento um pouco mais barato. Mas para o ozônio você tem que ter um oxigênio medicinal, tem que ter o gerador de ozônio, vai ter que ter o gerador de osmose reversa, ou comprar uma água especial para isso. Tem tudo isso de custo envolvendo. Se o paciente pode pagar, aceita isso, se dentro da sua clínica você tem condições de oferecer isso, oferece, porque isso é muito bom. O paciente vai ficar feliz porque você faz uma odontologia diferenciada. No entanto, em vista desses dados científicos que no longo prazo não há diferença significativa, a gente pode fazer aquilo que é o convencional, isso dá certo. Agora, quer saber, quer ver o tiro sair pela culatra? É você pegar um paciente que tem pouca condição financeira, de orçamento apertado, e dizer para o paciente que você precisa comprar o bochecho tal, que você precisa comprar a escova tal. O paciente já está em sofrimento para pagar o seu tratamento. Ou ele vai achar tudo muito caro,
porque ele vai ter que pagar o seu tratamento e ele vai ter que pagar os produtos que você indicou também, e ele vai achar que, olha, para curar a minha gengiva eu faço de tudo, porque para minha saúde é importante. Mas o paciente, ele tem dificuldade de entender que a periodontia é um jogo de longo prazo. E quando o paciente faz um esforço financeiro muito grande, e eu vou dizer isso, que essa é a minha experiência clínica, tá? Ele coloca todas as fichas, ele pega dinheiro emprestado, ele faz um acordo com a empresa, ele arruma aquele dinheiro porque ele entendeu que aquilo é importante. Isso acontecia muito quando eu fazia tratamento periodontal cirúrgico. Olha, eu tinha uma paciente que ela tinha uma periodontite severa, tá? Era pério generalizada em todos. Na época que a gente fazia tratamento cirúrgico, tinha indicação de 6 sextantes de cirurgia. Essa paciente, assim, saiu preocupada. É assim: "Ó, paciente, você tem um problema e a única coisa que vai curar a sua doença é uma cirurgia". Daqui, assim, uns 15 dias ela voltou, ela arrumou esse dinheiro, ela fez um acordo com a empresa e conseguiu fazer um tratamento. Mas eu sei que precisa de manutenção, porque depois tem recidiva. Ó, vou contar outra história, tá. Eu tenho uma paciente que ela é tabagista, diabética, mas é assim: "Vou parar de fumar, doutora, vou parar de fumar. Ah, vou tô cuidando do meu diabetes, faço minha caminhada, cuido isso, faz aquilo, cuido. Tá dizendo, tá dizendo, tá dizendo", tá. Então, assim, ela tinha 2 reabilitações grandes que elas não estavam bonitas, e a estética para ela era muito importante. Então, ela fez 2 protocolos bimaxilares, exodontia e colocação do protocolo. Aí ela pegou dinheiro emprestado, tá pagando aquilo ali, e aquilo ali é sentido como um tratamento definitivo. "Olha, é isso, vou pegar um dinheiro emprestado, vou dar um jeito nisso, minha saúde bucal é importante", e veio a pandemia, essa mulher mora sozinha, fuma igual uma chaminé, não sai de casa, o diabetes descompensou, essa mulher perdeu muitos implantes. Só que é o seguinte, ela já teve episódios de abscesso, mas ela não veio para o consultório, porque ela não tinha dinheiro. Qual é o problema? O problema é o paciente ter na cabeça que aquilo é o tratamento definitivo e aquilo vai resolver para sempre. Periodontia não pode ser assim. Periodontia, a gente tem que pensar assim: eu quero este paciente no meu consultório para o resto da vida dele. Eu quero proporcionar saúde para o resto da sua vida, paciente. Gente, falar isso para o paciente é tão impactante, tão impactante. Eu quero saúde, eu não quero que você venha, faça todo um esforço financeiro para fazer hoje e depois achar que isso é definitivo, que às vezes o paciente é. Ele pensa, e ele pensa que o bochecho tal, o produto tal, a pasta tal, a escova tal vai curar. Quem vai curar é o dentista. Todos os holofortes para você dentista, é o profissional que vai transformar a saúde. Você, e não é qualquer dentista que é a proposta do Periodiária, é você, porque só você tem esse olhar preventivista, só você vai fazer essa diferença. É você ser um paciente único e esse paciente entender, é com você que vai ter saúde bucal. Mesmo que seja um pouco mais caro, sentir confiança, eu entendi, porque o dentista contou com as histórias, do jeito que ele vai poder entender, isso vai fazer diferença. Vou contar outra história, tá? Minha paciente rica, muito rica aqui na cidade, um sobrenome importante aqui, donos de grandes empresas, mas essa mulher fuma muito, perdeu alguns implantes e ela tinha uma indicação de cirurgia mucogengival, de enxerto gengival para conseguir estabilizar aquilo ali, e foi indicada para mim. O que que a gente faz? O que que a gente faz? E como é uma paciente que tem condições, a gente acabou fazendo acupuntura, laser terapia, bochechos de Bluen no pós-operatório e felizmente aquele pós-operatório foi maravilhoso. Para quem fuma, tudo aquilo que ela fumava foi muito bom. Essas são as experiências boas do Bluen, né? E concordo que não é um produto acessível para todos os pacientes. O que a gente tem que conseguir entender é fazer a melhor periodontia possível para todo mundo. A pério é para todos. É a mesma coisa que uma amiga médica estava falando: "Olha, às vezes tem colegas, isso em todas as áreas da saúde, que não tem muita noção do quanto custam as coisas. A gente tem que ter o pé no chão e saber quanto custa isso, o quanto isso vai ser acessível, o quanto isso está indicado. Se o seu paciente pode pagar, por que não a gente vai oferecer o melhor tratamento que existe e que é possível?". E o paciente vai comprar esse produto, ele vai lançar mão de tudo isso e vai fazer a medicação, vai fazer a manutenção, porque isso não vai trazer grande diferença. O problema é quando o paciente tem pouco
e nisso ele entende que aquilo ali vai ser tudo do tratamento. Por exemplo, tive uma paciente que veio indicada de um outro dentista que estava tentando fazer o tratamento periodontal e depois não deu certo, não estava dando resultado. E aí o dentista mandou a paciente voltou e eu avaliei, olha, você tem doença periodontal. Foram feitas algumas profilaxias, mas isso não foi suficiente, porque ainda tinha cálculo residual, ainda tinha bolsa periodontal, ainda tinha, tinha sangramento. E vou dar uma dica, tá, pessoal? Tem que sondar, tá? Tem que sondar, tem que fazer periograma. E aí ela falou assim: como, doutora? Como é que eu tenho isso? Eu até comprei a escova, etc e tal, que é a melhor escova que tem. Como assim eu ainda tenho esse problema? Só para dizer que o paciente se confunde e ele começa a entender que aquela escova vai trazer o resultado do tratamento periodontal. Por quê? Porque ela é cara. E ele começa a entender assim: ah, tudo bem, eu vou comprar essa escova, porque essa escova vai curar a minha gengiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Não que a gente não indica, tá? Faz parte da consulta extraordinária a gente ter soluções em saúde para dar para o paciente. Mas o ruim é quando o paciente entende que aquilo ali vai ser a solução de todos os seus problemas. Aquilo ali é ruim. Existe um grande problema para quem atende convênio, porque quem atende convênio não sabe vender o procedimento, não sabe mostrar para as pessoas como é que a gente faz isso funcionar na prática. Como não sabe vender o procedimento, não sabe como é que isso vai funcionar de verdade, como você convence o paciente, e quem trabalha em convênio, para quem trabalha como funcionário, empregado, terceirizado em clínicas grandes, para quem trabalha em serviço público, sabe fazer, sabe executar, mas não sabe vender. Essa coisa de não saber vender acaba com o seu faturamento, acaba com tudo aquilo que você poderia estar fazendo. Aí, quando entra no o consultório particular não funciona. Qual é a saída? É aprender a fazer aquilo que todo mundo precisa, 9 entre 10 pacientes que entram no seu consultório precisam desta pério básica. Faz isso de um jeito valorizado, faz isso de um jeito diferenciado. Quando você desenvolveu essa técnica de fazer isso de uma forma diferenciada, você já vai começar a ter alguns pacientes particulares, aí chama os familiares, chama os amigos, daquela coisa que eu falei bem no comecinho da aula hoje. Aí você começa a ter alguns particulares. Ai, professora, mas eu não vivo de paciente particular. Todos os meus dentistas que conseguiram deixar os convênios, eles conseguiram fazer a conta simples de que um paciente particular paga por 10 pacientes do convênio. O paciente particular ou vai te pagar à vista ou vai te pagar adiantado, se você conseguir vender o pacote anual. Paga adiantado, enquanto no convênio, além de pagar 1/10 daquilo que você vai receber, ele vai te pagar depois, se te pagar, se não der glosa do procedimento. Então, é a possibilidade de sair do convênio, é a possibilidade de voltar para casa enquanto é dia. Como diz a nossa aluna Michele Figueiredo, ela falou assim: olha, eu não vi a luz do dia, porque eu chegava bem cedinho no consultório e ia embora bem tarde. E aí, quando eu chegava em casa, era noite. Agora, esses dias ela estava voltando para casa, ela descobriu que é dia ainda. Ela deixou os convênios. Alguns pacientes, eles não vão sair do convênio de jeito nenhum, porque a empresa já paga, porque ele já paga, porque ele acha que aquilo é vantajoso. Alguns pacientes, eles ouviram a seguinte proposta. Por exemplo, nós dentistas, nós sabemos o risco. A gente sabe quem é risco de cárie, a gente já sabe quem é risco de doença periodontal. Por exemplo, para alguns pacientes, quando a gente consegue deixar ele totalmente livre, isento de risco, não tem mais risco de ter doença. Olha, se ele paga X para o convênio por ano, às vezes vale mais a pena ele pagar particular para você, que vai estar garantindo saúde através da manutenção preventiva, do que pagar para o convênio. Porque no convênio ele vai ter aquilo que é a profilaxia convencional, jatinho, bicarbonato e ultrassom. E isso nem sempre faz a diferença, nem sempre, né? É melhor fazer particular com você do que acabar fazendo tudo aquilo ali. Melhor fazer particular com você do que ficar cheio de convênio, recebendo pouquinho. Outra coisa que dá para você fazer é entender que é possível fazer parcerias.
Parcerias assim, vou dar a dica de com quem você vai fazer parceria. Você vai fazer a parceria com um ortodontista que não gosta de pério e que tem agenda cheia. Você vai fazer parceria com um implantodontista protesista que não gosta de pério e tem agenda cheia. Sabe aquele povo que gosta de fazer bastante tratamento curativo, faz, tá com a agenda cheia, 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 cheia? Eu quero que você faça uma parceria do ponto de vista de dizer para eles que você vai manter a saúde do paciente deles. E isto uma parceria, assim, muito honesta, que vai estar fazendo isso. Eu tenho dentistas que trabalham somente com esse modelo, principalmente mães que têm criança, vive de pério, pério básica. Ou quem está se aposentando, atende aí 2 vezes por semana, uma vez por semana. Nesses dias, ou a pessoa vai para o consultório, ou essas pessoas vêm para o seu consultório. Nas palavras de uma aluna, ela fala assim: "Olha, que no consultório dela, ela só faz baixa complexidade, ela entendeu que o segredo, o sucesso está no procedimento de baixa complexidade, e nessa baixa complexidade por quê? Porque ela já fez curso com fulano de tal, beltrano de tal, acabou comprando a pontinha tal, a broquinha tal, o motorzinho tal, não sei o que lá tal, gastou uma fortuna em materiais, e quanto é que vai cobrar por essa resina composta que comprou esse monte de materiais diferentes, caros e complicados. E no fundo do coração ela pensava assim: olha, o lucro está na baixa complexidade, mas ela não sabia exatamente como fazer isso. Como fazer isso? Através disso daqui que eu estou ensinando para vocês. Aí, faz uma parceria com essas pessoas de agenda cheia, que não tem nem como pensar na pério básica, e vai fazer uma coisa que aconteceu com a minha mãe, que fui eu que indiquei para ela, tá? Minha mãe mora em Londrina, 400 quilômetros aqui de Cascavel. Minha mãe foi lá na clínica da minha amiga, fez lentes de contato, ficou lindo, lindo, lindo. Mas eu ia visitar minha mãe, eu via cálculo nos anteroinferiores. E eu indiquei para ela ir para uma dentista periodiária. A minha mãe amou, ficou encantada, adorou. E falei para minha mãe: olha, mãe, tudo bem, você pode ir para uma dentista quando você precisar fazer um procedimento restaurador, ou precisa tratar uma cárie, precisa resolver algum problema. Você vai na doutora Juliana. Mas quando você precisar fazer essa limpeza rotineira, você vai na doutora Claudine. E assim, e ela pensou assim: é mesmo, né? Então, assim como na medicina, não dá para todo mundo fazer tudo. E é esse script que você vai falar para o seu dentista super especialista para fazer parceria. Olha, não dá para fazer tudo muito bem feito. E eu sei, e eu estou vendo que você já tem uma agenda super cheia de coisas de alta complexidade. Gente, demora muito para um protesista saber fazer uma reabilitação complexa. Demora muito para o reabilitador conseguir fazer implantes, demora muito para um ortodontista aprender a fazer um tratamento ortodôntico completo. É muito estudo, é muita coisa, e eles investem cada vez mais na profissão para eles ficarem bons. Ótimo, tá tudo certo, mas pare e pensa assim: ortodontista, você já pensou se alguns desses pacientes começam a ter mobilidade depois do seu tratamento? Já pensou? Implantodontista, já pensou se esse paciente descompensa o diabetes ou o tabagismo, como aconteceu ali com a minha paciente, e começa a dar problema? Paciente, você já pensou se a sua lente de contato, ou todas as suas facetas, elas forem por água abaixo, porque o paciente tem tendência a problema periodontal, ou porque a higiene não é lá aquelas coisas? Vamos fazer uma parceria, eu vou cuidar desse paciente para você. Nesta parceria, ou combina tudo isso e o paciente vai estar sendo monitorado e acompanhado por você. E isto vai ser tudo de bom. Isso é bom para o dentista, isso é bom para você. E vou dar uma super dica para você que está recebendo o paciente do colega. Como especialista, a vida toda eu recebi paciente dos outros colegas. A vida toda, sempre foi assim. E fui descobrindo coisas que os pacientes adoram. Isso daqui é um conjunto de coisas que tudo isso constitui um método para que você consiga trazer esse encantamento. Toda vez que o paciente que veio de alguém chegar, você tem que mandar um áudio para a pessoa. Ponto. Sempre, 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 sempre. Porque o dentista, ele vai continuar sentindo que ainda é o paciente dele. Ele vai sentir que ele ainda tem notícias daquele paciente. E isso faz toda a diferença. Então, assim: "Oi, o paciente fulano de tal veio aqui, ele veio aqui
e veio fazer uma profilaxia, tá tudo bem, veio fazer uma manutenção, tá sem sangramento a sondagem, tá tudo certo. E outra coisa, a gente vai começar a identificar necessidades de tratamento. Olha, paciente, que tal fazer uma estética agora? Porque o paciente começa a identificar, porque agora a saúde está tudo resolvida. Então, isso daqui, ele está dentro de um crescimento de necessidades que ele vê. Enquanto ele está com dor, é só dor. Quando ele entendeu que aquilo ali está bem, ele começa a sentir outras necessidades, ele quer se tornar belo. Aí nisso, depois que tiver resolvido a saúde, ele vai querer um sorriso mais bonito, um sorriso mais branco, ele vai querer alinhamento dos dentes, ele vai querer trocar restaurações que estão descoloridas, e aí encaminha para o paciente. A gente vai estar monitorando. Olha, as restaurações estão irregulares, precisa de uma sessão de repolimento ou precisa de uma substituição. Vai manter esse contato sempre falando com o dentista que mandou. Isto faz com que o dentista parceiro seu sempre mande mais, porque ele tem a segurança que você está fazendo sempre o melhor tratamento. Isso daqui é especial para você, que às vezes é mãe de criança pequena, que não está trabalhando agora, ou que trabalha pouco, ou que está se aposentando, quer atender pouco, quer fazer isso de um jeito diferenciado, mas com boa qualidade de vida, é isso. Aí como é que você faz? Aluga um turno num consultório de um colega, tá? Uma sexta-tarde, para você fazer as suas coisinhas, aluga esse turno e começa a ter esses seus pacientes, começa a fazer parceria com os outros dentistas. Todo mundo precisa de pério básica. Eu falo assim, que os ortodontistas que não oferecem manutenção preventiva, eles perdem demais. Até quando eles vão perder dinheiro? Os odontopediatras que atendem criança, mas não sabem a abordagem de adulto, também perdem demais. E os implantodontistas ou reabilitadores, que fazem todo tipo de tratamento curativo, mas não tem essa coisa de falar, não sabe como abordar o paciente de pério e fica acreditando que isso não dá certo, que o paciente não volta, também perde muito. É por isso que eu digo, a pério básica vai ser o motor de fidelização do seu consultório. A gente tem que parar de pensar que a gente tem que ficar captando paciente. Captar paciente sem que a gente consiga ter clareza da fidelização e da manutenção, é aquela coisa da gente pegar o paciente e colocar esse paciente numa coisa de colocar esse paciente só no tratamento curativo, ficar identificando necessidades curativas. Aí não cria consciência, o paciente não entende, o paciente não vê valor, tudo fica igual. A proposta do peridiária é simples. Pega o paciente, oferece uma coisa sensacional que ninguém ofereceu, que é saúde. Coloca esse paciente dentro de uma coisa de criação de consciência para ele entender que existe uma coisa muito melhor, que é a saúde, e que isso parece super extraordinário, porque parece que ele não ouviu isso de ninguém, mas ele não está ouvindo, ele vai ficar com você e ele vai voltar com você. A partir deste encantamento, que vai ser uma coisa única, que só você está fazendo, você vai conseguir cobrar um pouco mais e esse paciente vai estar vindo. Quem já faz tudo isso, mas não tem ganho financeiro, também tem que aprender a se valorizar. Todo mundo precisa, é prevalente, é recorrente, todo mundo tem para fazer. E todo mundo vai indicar um outro. Olha, adorei essa consulta.